Meus queridos irmãos em Cristo Jesus e demais pessoas que a partir deste momento estão ao alcance da nossa voz através desta live, quando aqui estamos para alguns minutos de reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos aqui em nosso templo sede, nosso culto de ensino da palavra de Deus, reunido com um bom número da nossa comunidade assembleana aqui nesta cidade de Senhor do Bonfim, mas em face da situação a qual atravessamos no presente momento, em obediência às orientações e às determinações das nossas autoridades, nós não estamos podendo nos reunir. Entretanto, consciente que somos da nossa grande responsabilidade, bem como do direito que é assegurado por lei aos nossos queridos irmãos de receber toda a assistência espiritual, não podemos nos eximir dessa responsabilidade, pelo que, usando dos recursos tecnológicos, aqui estamos, como já dissemos, para mais um momento de reflexão, de meditação na santa e poderosa palavra de Deus, esperando que os nossos irmãos que estão ao nosso alcance possam compartilhar conosco, acompanhando através da Bíblia Sagrada, e, se possível, reunir a família em cada lar para estes momentos espirituais. E para iniciar o nosso trabalho, nós convidamos o nosso primeiro vice-presidente, o pastor Pedro Ribamar, para fazer uma oração intercessória a Deus. Esta oração não é apenas por estes momentos, mas também em prova de todas as famílias cristãs que nos ouvem, bem assim pelas nossas autoridades nas suas três esferas, municipais, estadual e federal, para que Deus as tome em suas mãos e os dirija em suas decisões, e que tudo seja feito buscando realmente o bem-estar da sociedade, o bem-estar das pessoas, mas que em nenhum momento venham ou venhamos nos esquecer de que o Deus Todo-Poderoso é aquele que tem o senhorio, tem o domínio sobre todas as coisas, e é dele, e exclusivamente dele, que vem a solução para todos os nossos problemas.
Ainda que as autoridades nós não deixamos de reconhecer, elas são usadas por Deus, sim. As soluções, em sua maioria, vêm via as nossas autoridades. Todavia, a Bíblia é enfática. Dos homens são as preparações do coração, mas de Deus vem a resposta da boca. Em outro lugar diz a Bíblia que Deus é aquele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Ainda diz também as Escrituras que se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pelo que não podemos deixar de reconhecer a dependência que temos de Deus e o seu senhorio sobre todas as coisas. Uma palavra de oração, como já dissemos, através do companheiro pastor Pedro Ribamar. Queridos, com muita satisfação, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Excelente Deus, ó Pai de amor, de bondade, de graça e de altíssima misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, por meio desse canal, Senhor, estarmos, Deus, ministrando a Tua palavra, Pai, levando o Teu alimento a inúmeras vidas. Deus da glória, te apresentando, Senhor, este momento. Pai, eu sei que é o Senhor que nos guarda, e a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os que edificam. Senhor dos exércitos, Pai, já foi dito aqui essa noite que os planos é do homem, mas a decisão sempre é do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que quando o rei te inclina o coração, Senhor, as coisas sempre acontecem de maneira justa e certa. Por isso te suplicamos, Deus, pela Tua orientação, Pai, a cada líder, Deus, aleluia, de tudo aquilo que rege a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo, o universo, Pai, que o Senhor os coordene, Deus, que o Senhor os direcione, Pai, para que tudo aquilo que for tomado como posição, Deus, seja o melhor para o povo, seja o melhor para a nação, Deus, e como servos Teu, Pai, usamos também a palavra de oração, como também a autoridade que há sobre o nome do Teu Filho eterno Jesus, para repreendermos, Pai, essa epidemia que assola o universo, para repreendermos este caos, Pai eterno, que assola, Pai, o mundo, vai desfazendo, repreendendo, lançando-a por terra, Pai, Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, mas que nessa noite, Pai, a Tua palavra seja introduzida de maneira alimentícia e espiritual a cada ser que vai ouvir, Pai, que possamos sair fortalecidos, cheios, transbordantes, Pai, e de pé, Senhor, mesmo em meio a essa situação, Pai, de pé, de acordo com a Tua palavra, ó Deus, fica conosco, usa o Teu servo e transmite a Tua palavra aos nossos interiores, Pai, para a glória do Teu nome, amém. Graças a Deus. Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos queridos irmãos e mais pessoas que estão ao alcance desta live para a leitura em um versículo aqui da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Este versículo encontra-se na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 5, e o versículo de número 11, que nos diz: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Repetindo, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé.
Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos fala de várias virtudes. E entre elas são destacadas 3 que são consideradas as maiores virtudes. E esta revelação bíblica está também na carta de Paulo aos Coríntios, só que é na primeira e no capítulo de número 13, e o versículo de número 13 também, que nos diz: assim, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Assim, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Como dissemos, são várias as virtudes das quais a Bíblia nos fala. E também, como dissemos, existem 3 que se destacam entre as demais. E estas 3, como diz o versículo ora lido, é exatamente a fé, a esperança e o amor. Por consequência, meus diletos irmãos, a fé é verdadeiramente, se não a maior, mas está entre as 3 maiores virtudes. E esta virtude chamada fé, possivelmente seja a que mais agrada a Deus, o Criador do universo. Muito embora que temos também conhecimento que há vários tipos de fé, todavia, a fé a que nos referimos é a fé da qual as Escrituras, com muita propriedade, a destacam, e por consequência é um conceito simples. Fé aqui significa a absoluta confiança e esperança em Deus a todos os momentos, em quaisquer circunstâncias da vida. E o grande apóstolo Paulo, ele, conforme lemos, nos traz uma revelação muito importante acerca da nossa tarefa enquanto ministros, enquanto pregador do Santo Evangelho, e que nós estaremos destacando daqui a poucos minutos. Mas voltando exatamente à fé que nós dissemos pelas Escrituras, que se constitui uma das 3 maiores e possivelmente seja a que mais agrada a Deus, nós encontramos vários exemplos que são elementos comprobatórios desta realidade. A Bíblia nos diz que, certa feita, Jesus ia caminhando no desempenho do seu ministério terreno, e de repente um homem, aliás, era uma das autoridades do Império Romano, e dirigiu-se ao Senhor Jesus, fazendo-lhe o seguinte apelo: Mestre, o meu criado, o meu empregado, o meu servo, está em casa violentamente atormentado. E eu te rogo, Senhor, vá à minha casa, cure o meu servo. E Jesus prontamente disse: eu irei. Mas a Bíblia diz que quando Jesus começou a caminhar em direção à residência daquela autoridade, ele parou e disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres embaixo ou debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra
e o meu criado sarará. E Jesus se alegrou tanto com a demonstração daquela fé que salientou para aqueles que ouviam com as seguintes palavras: verdadeiramente, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vai, e o teu criado já está curado. E a Bíblia diz que imediatamente aquele criado, aquele empregado daquele oficial fora totalmente curado, totalmente restabelecida a sua saúde. Em outra ocasião, Jesus também estava em determinado lugar e de repente uma senhora veio atrás de Jesus e consequentemente da multidão que o acompanhava, e ela clamava insistentemente: Mestre, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, mestre, da minha filha, que está também terrivelmente atormentada. E Jesus prosseguiu na sua caminhada, e o clamor, o rogo daquela senhora parece ter incomodado alguns dentre a multidão. E um dos seus discípulos, dirigindo-se a Jesus, disse: Mestre, vê o quanto esta mulher vem atrás de nós, nos perturbando, clamando dessa forma. Despede-a, mande-a que pare com esta petição, estes rogos. E Jesus parou, e a mulher se dirigiu, se aproximou para bem mais perto e reiterou a sua petição. E a resposta de Jesus para aquela mulher foi a seguinte: mulher, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E não é bom apanhar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A mulher não revidou, a mulher não questionou, a mulher não se sentiu constrangida com aquelas expressões do Senhor Jesus, mas disse o seguinte para ele: sim, Senhor, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. E Jesus prorrompe em um brado exclamativo com as seguintes palavras: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo segundo a tua fé. E a Bíblia diz que imediatamente a filha daquela senhora foi também curada. E por consequência, meus queridos irmãos e amigos, a fé se constitui, por assim dizer, o recurso mais próprio, o recurso mais consistente, mais sólido para a obtenção dos nossos problemas, para a solução dos nossos problemas, quando muitas vezes recorre-se a muitas portas sem obter a devida solução. Mas a Bíblia é enfática quando nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou nas tribulações. E quando o homem, quando a mulher, especialmente aqueles que servem ao Senhor, aqueles que temem a Deus, em meio às suas dificuldades, seus problemas, vem a Ele através da oração, em exercício pleno da fé, a Bíblia assegura-nos que nós obteremos sim a solução para todos e quaisquer problemas que sejamos alcançados, que sejamos atingidos. E por consequência, a fé, ela é uma obra do Espírito Santo de Deus, gerada no coração das pessoas, e por consequência, ela é resultado imediato da exposição da santa e poderosa Palavra de Deus. E consciente dessas verdades irrefutáveis, nós como orientadores, nós como ministros da Palavra de Deus, não podemos nos descuidar da disseminação, por assim dizer, da transmissão
da palavra de Deus, até porque ela se constitui o agente direto, o instrumento direto do Espírito Santo para gerar nos corações a fé que agrada a Deus, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, e o verso número 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E por consequência, aqueles que já obtiveram esta fé, e aqueles que não ainda obtiveram, quem ainda não obteve, que não alcançou, só poderão alcançá-la mediante a pregação, a difusão da santa e poderosa palavra de Deus. E quem já alcançou, necessita que, diuturnamente, esta fé, esta virtude que agrada a Deus, seja alimentada diuturnamente. E reitero, nós ministros temos uma participação no nutrir, no alimentar esta fé. E por consequência, Paulo escreve aos Coríntios, como já dissemos, que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Persuadir é levar exatamente a crer. Persuadir é ter como conceito bíblico, teológico este: levar a crer ou aceitar. Também persuadir é aconselhar. E nós estamos aqui, mais uma vez, ainda que à distância, para motivar, para incentivar, para alimentar a sua fé, a sua confiança em Deus. E quando dissemos que a fé é a virtude que agrada a Deus, nós, não obstante os versículos que já citamos, que os entendemos como elementos comprobatórios desta nossa tese, por assim dizer, a Bíblia é também fática e, em termos claros, nos diz aos Hebreus, capítulo de número 11 e o verso de número 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Por consequência, não cabe dúvida de que a fé é a grande e poderosa virtude que agrada a Deus e que possibilita-nos termos acesso a Ele e obtermos a solução para os nossos problemas. E aqui, neste mesmo livro, não obstante termos dito que fé pode ser, em conceito mais simples, significar a absoluta confiança em Deus, nós encontramos aqui neste livro e neste capítulo, ou seja, Hebreus, capítulo 11, e o verso de número 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, aqui está um conceito, alguém o classifica como um conceito científico, mas que não seja científico, mas é o melhor e mais apropriado conceito para a fé, haja vista de quem nos apresenta este conceito não são os homens, não são os meros teólogos, mas quem nos apresenta este conceito é o próprio Deus, inspirador da sua palavra, das sagradas escrituras, pelo que diz a Bíblia: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a questão de fé é uma questão tão séria, uma questão tão importante, ao ponto do apóstolo Paulo nos dizer com todas as letras
que não exercitar a fé, ou alguém que um dia a recebera, como diz o escritor Judas, exorta-nos a que batalhemos pela fé que uma vez foi dada aos santos, e deixar de batalhar por esta fé, deixar de exercitar esta fé, deixar de cultivar esta fé, significa simplesmente um naufrágio. E naufragar significa submergir, ir ao mais profundo dos oceanos ou do abismo. Também significa chocar contra rochedos e virar em pedaços. E Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé e ministro Timóteo, na primeira epístola, capítulo número 1, os versos 18 e precisamente 19 e 20 diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Isto implica em perseverança. E diz ainda, verso 19: conservando a fé, mantendo a fé e uma boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ele destaca, entre outros, dois homens, certamente conhecidíssimos pela comunidade cristã naqueles dias. Ele destaca, entre esses foram Himeneu e Alexandre. Então Paulo exorta a Timóteo a que ele exercite-se na fé, na esperança, na confiança em Deus, conservando a fé. E de não conservar, de não manter, de não nutrir a fé, isto poderá implicar em naufrágio. Por consequência, meus queridos irmãos, nós não podemos descuidar da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança em Deus. É sabido que, diante das adversidades que nós enfrentamos nesta vida, muitas delas, elas nos advêm, eu diria, um aspecto assim, didático. Às vezes, muitas provas, muitas tribulações, muitas dificuldades que nos vêm, Deus as permite para que nós sejamos provados, e uma vez provados e perseverando na confiança, certamente nós, além de aprendermos que o Deus que servimos, o Deus que cuida de nós, Ele batalha, Ele peleja por nós e nos dá a vitória, e por consequência, meus diletos irmãos e amigos, nós crescemos na fé, na esperança e desenvolvemos o nosso caráter. Então muitas vezes Deus permite a prova com essa finalidade, fins didáticos, mas às vezes o inimigo das nossas almas, ele investe de tal forma e por diferentes meios que infelizmente alguns, não suportando a prova, não suportando as dificuldades, tendem a esfriar, a desanimar na fé, às vezes pelas dificuldades que enfrentam e às vezes pelas vantagens, entre aspas, que o mundo, que o inimigo das nossas almas colocam diante de nós. Todavia, nós somos exortados a, em quaisquer circunstância da vida, nós perseverarmos na fé e na esperança em Deus, sabendo, sobretudo, que Deus jamais permitirá que nós sejamos provados ou tentados além das nossas forças. Ainda aos Coríntios, capítulo número 10 e o versículo de número 13, Paulo diz que Deus jamais permitirá que nós
sejamos tentados ou provados além das nossas forças. Mas vamos ler o versículo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação ou a provação, dará também o escape para que possais suportar. Todavia, Jesus, certa feita, quando ele exortava aos seus seguidores a orar persistentemente, porque quem tem fé ora, quem confia em Deus ora. Não tem como explicar fé em Deus, confiança em Deus, se nós descuidamos de chegar a Ele através das nossas orações, porque a Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos, preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, mas que em tudo as nossas petições ou as nossas necessidades sejam apresentadas a Deus através da nossa oração, acompanhada de ação de graças. Mas o Senhor Jesus, certa feita, ele orientando aos seus discípulos sobre o dever de persistirem constantemente na oração, e ele usa uma parábola acerca de uma senhora crente, porém viúva, que residia em uma certa localidade, e tendo um problema de natureza jurídica, ela procurara o juiz da cidade, busca a solução para o seu problema. E segundo as palavras do livro mestre, o juiz a princípio não quis atendê-la, não quis ouvi-la, não emitiu nenhum parecer, nem contra, nem a favor daquela pobre viúva, mas ela persistiu ao ponto de o juiz parar e dizer: olha, ainda que eu não tema Deus, ainda que eu não respeito aos homens, mas em face desta persistência, ou da persistência desta mulher, eu irei deferir, eu irei dar o veredito, eu irei dar um despacho a favor dela. Essa é a linguagem nossa, palavras nossas. E o certo é que o juiz deu o deferimento e a viúva voltou para casa com a vitória. E Jesus conclui dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Glória a Deus. Assim como o juiz, não obstante não temer a Deus, não respeitar a ninguém, era um tirano, era um déspota, mas diante da persistência, ele delibera por atender a mulher. Jesus disse o seguinte: glória a Deus, veja o que diz, ou o que fez o justo juiz, verso 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos, para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, atente para a pergunta final de Jesus: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Para aqueles que apostatam, para aqueles que enfraquecem, para aqueles que negam, para aqueles que recuam, infelizmente, lhes restará simplesmente naufrágio. Mas para aqueles que perseverarem na fé, na esperança e na confiança em Deus, Paulo diz que nós já somos mais do que vencedores. Diz exatamente na carta aos Romanos, no capítulo 8, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todavia, para que esta realidade se cumpra na minha vida, na sua vida e nossa vida, é necessário que nós continuemos crendo, aleluia, sem restrição alguma, no Deus que é verdadeiro. Voltando a Hebreus capítulo de número 11, verso 6, nos diz a palavra: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E em seguida, o escritor sacro, ele começa a enumerar uma série de homens e mulheres que viveram na antiga aliança e demonstraram a sua fé absoluta em Deus e que eles venceram e já estão foram inseridos no que é chamado de galeria dos heróis da fé, já por antecipação, por assim dizer, cantando o hino da vitória. Nós não vamos nos estender em face das horas. Todavia, meu querido irmão, minha querida irmã, como essa vida estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. E como disseram que há muitas circunstâncias que ora poderão nos estimular a fé, a confiança em Deus, mas poderão também contribuir para um enfraquecimento da nossa fé. Mas o que Deus quer de mim, o que Deus quer do Senhor, da Senhora, é que nós não fracassemos na nossa fé, haja o que houver, venha o que vier, mas que a cada dia permaneçamos crendo, confiando e esperando nele. Entre as circunstâncias adversas que nos vêm, há uma profecia da parte de Deus, por instrumentalidade do apóstolo Paulo, ainda Timóteo capítulo 4, diz, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, é a Bíblia quem prevê que exatamente nestes últimos dias, nestes últimos tempos, muitos apostatariam. Apostatar é negar a fé. E isso ocorre em face da ação de espíritos malignos através de homens e mulheres que dão-se a esta praticidade de semear doutrinas contrárias à fé verdadeira na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, toma cuidado, vigia, ser vigilante, nos diz a palavra de Deus, e não deixa que a mídia, não deixa que a rede social, estamos vendo momentos em que são tantas profecias, são tantas revelações, são tantas coisas que nós paramos para ouvi-las, para examiná-las. Verdade, muitas delas a gente, conferindo a luz da Bíblia, vê que tem um certo sentido. Outras, porém, são destituídas totalmente, não tem embasamento nenhum nas Sagradas Escrituras. Mas, infelizmente, há crentes que dão ouvido a estas coisas, e de dar ouvido a estas coisas poderá contribuir para o enfraquecimento, para apostatar da fé verdadeira, da absoluta confiança em Deus, no seu Filho Jesus Cristo,
na pessoa bendita do Espírito Santo e, por consequência, nas doutrinas sagradas que estão exauradas nas páginas das Sagradas Escrituras. Finalizando a nossa palavra, nós encontramos aqui que entre os aspectos da fé demonstrada para ou através destes homens e mulheres aqui, classificado como heróis da fé, nós encontramos exatamente a esperança que eles demonstravam em Deus e nas providências futuras. Em outras palavras, é uma morada eterna, é uma morada estável, é uma morada infalível que está preparada por Deus para nós. E nós, enquanto cristãos, pela Bíblia Sagrada, entendemos que estamos às vésperas de sermos trasladados, conduzidos deste mundo vil, perverso, para as mansões celestiais. Já começaram sim o princípio das dores, das aflições, e a Bíblia nos mostra claramente que à medida que se aproxima exatamente o fim desta era, coisas terríveis, coisas invisíveis virão sobre este mundo, virão sobre a humanidade. E a Bíblia classifica estes dias, ou este período, como o tempo da manifestação da ira de Deus sobre a humanidade, em face da sua desobediência, em face de seu diferentismo, em face até de suas blasfêmias, que eles deliberadamente fazem, dizem, em relação ao Deus dos céus. Mas a Bíblia mostra-nos com muita clareza que os fiéis, os crentes, os verdadeiros seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles não passarão por esses dias indescritíveis. E, aliás, Jesus diz que a coisa é tão séria que nunca houvera antes dias iguais e depois destes tampouco haverão. Mas a Bíblia, reitero, assegura-nos que Jesus está descendo para buscar o seu povo e, por consequência, livrar-nos da ira futura. E como dissemos, a Bíblia diz que os cristãos ou os crentes da antiga aliança, que se constitui exemplo de uma vida melhor e mais gloriosa, não aqui, porém na eternidade, a Bíblia diz o seguinte, que todos eles, Hebreus 11:13, todos eles morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam o melhor, isto é, a celestial, porque também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O mundo caminha a passos largos para a destruição, glória a Deus, mas os crentes fiéis, aqueles que têm a sua fé firmada em Jesus, eles sabem que nós estamos aqui, porém não somos daqui, e muito breve nós estamos voando para habitarmos nas mansões celestiais. E a Bíblia diz que os crentes primitivos, eles pela fé contemplavam, pela fé eles sentiam, aleluia, e esperavam a chegada deste dia. E para nós, diz Paulo na carta aos Colossenses capítulo 3, que a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos, de onde esperamos o nosso Senhor,
e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo seu eficaz poder. Pelo que, meu querido irmão, minha querida irmã, não desvaneça na fé, não perca a tua esperança, mas continua crendo, confiando, esperando em Deus. E nós aqui estamos, como dissera Paulo, sabendo o temor que se deve ao Senhor, estamos aqui como instrumento de Deus para persuadi-los, para aconselhar-lhes a perseverar na fé, na esperança, na confiança em Deus, porque diz também a Bíblia, também aos Hebreus, ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos ajude, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais ao fundo musical, e daqui a mais alguns minutos estaremos encerrando o nosso momento de reflexão através desta live. Em nome do Senhor Jesus. E os irmãos continuam orando, continuam intercedendo, e cremos em Deus que dentro de poucos dias estaremos reunidos com liberdade aqui na casa do Senhor para servi-lo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém. Glória a Deus. Vamos. O rei está voltando, na voz de Eliezer Rosa. O nosso cinegrafista está ali para levar o ar, mas esta melodia é para o seu relevo espiritual. Ouça, escute, ao tempo em que o Senhor está aí adorando a Deus na sua residência, no seu lar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar aqui nesta hora mais um dos companheiros que nos ajudam na apresentação desta live, é o pastor Jefferson.
para nos levar a Deus oração. Quero lembrar aos nossos irmãos, a nossa campanha, o nosso relógio de oração, ele continua das 6 da manhã até as 18 horas da tarde. E nós, a diretoria, estamos estendendo por mais uma hora, das 7 às 20 horas. E os irmãos, abrace esta campanha, abrace esta batalha espiritual, por assim dizer. E estamos orando por todo o nosso campo, também pelos nossos irmãos das cidades circunvizinhas, pelas nossas autoridades, como já dissemos, e por toda a obra de Deus em toda a face da terra. Eu quero aproveitar também o ensejo e dizer para os companheiros que nós há dias atrás anunciamos que a Santa Ceia, que era o nosso próximo segundo domingo, poderia ser ministrado de maneira, digamos assim, fracionada, mas é prudente que nós assim não façamos. A recomendação é que evitemos reuniões e, por consequência, vamos obedecer. E os irmãos não façam, não realizem, esperemos passar esta fase, e logo que tenha passado, aqui estaremos no nosso templo sede, como de costume, ao segundo domingo do mês, para juntos celebrarmos a Santa Ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Também lembrando aqueles que querem procurar a nossa tesouraria, o nosso companheiro, meu tesoureiro, nosso irmão Luiz, ele está aqui, ainda aqui praticamente quase que a sós, 2 ou 3 pessoas, que cada um em sua sala respectiva, inclusive o atendimento pastoral. Se alguém tiver uma situação emergencial, pode nos procurar. Mas não vos esqueçais, vamos perseverar, e a vitória é nossa por nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos agradecimentos a todos em nome do Senhor Jesus. O pastor Jefferson vai orar e também vai proferir a bênção apostólica em prol de todos os nossos irmãos e amigos que nos ouvem. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É sempre uma honra, uma gratidão poder estar servindo ao Senhor Jesus. E quero aproveitar esta oportunidade para mandar um abração especial a todos vocês que estão aí na live, o pastor Valdir, a nossa irmã Jéssica, da Tarde da Bênção, nossa irmã Sandra Elias, que está aí também, nosso irmão Edmar, entre outros que estão, Lindomberg. Que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e bendizer a Cristo Jesus mais uma vez, agradecendo a Ele por esta rica oportunidade. Eterno Deus e querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tu tens feito, por tudo que tu és e pela forma maravilhosa que o Senhor tem tratado com cada um de nós. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que nós temos, Pai, em meio a esta dificuldade que estamos enfrentando, mas nós estamos aqui para bendizer o teu nome e aprendermos de ti através de uma live como esta. Senhor, que a tua palavra encontre guarida, que a tua palavra faça moradia nos nossos corações e que possa penetrar a cada vida, Pai, que estar a ouvir, que estar a ver esta live para a glória do teu nome. E eu quero fazer como o salmista, Pai, quando ele diz no Salmo de número 91, verso 10, que praga alguma chegará à nossa tenda. Eu apresento nas tuas mãos, ó Deus, a cada vida, a cada lar aqui representada através desta live, que o Senhor possa guardar, proteger para a glória do teu nome. Senhor, livra de todo mal. Por quê? Porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai, toma nas tuas mãos para a glória do teu nome, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba mais uma bênção da parte de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, nosso amigo, seja depositada em sua vida em nome de Jesus. Durma bem e receba a visita do Espírito Santo em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.